A ideia, já, já começando conversando com quem está aqui com a gente, a ideia hoje é a gente bater um papo, né? A gente, então eu quero pedir para vocês interagirem. Oi, Sandra, bem-vinda. Oi, Sandra. Tá com um nome diferente. Tem um monte de gente querida aqui. A ideia é a gente bater esse papo com vocês, vocês mandarem perguntas, interagirem com a gente. E acredito que vai ser a Sandra Rezende, da turma de Goiânia. Tá tudo bem por aqui, Sandra. Raquel, o canal no YouTube ele foi criado. Depois que terminar a live, esse vídeo ele vai ser publicado lá. Então, assim que eu publicar ele lá, eu envio o link para vocês, tá bom? A gente pode ir começando, e aí, à medida que o pessoal for entrando, vocês fiquem à vontade para falar com a gente, tá bom? Essa live hoje ela tem um título, assim, que é Mudança, Crise e TRE. E pandemia, mudança, crise e TRE. E a ideia é a gente falar um pouquinho sobre esses três temas e como que esses temas se relacionam entre si. Então, e acho que principalmente pelo momento que a gente está vivendo agora, né? O Marcelo é um convidado muito especial que está aqui por estar lidando com isso diariamente no trabalho dele, principalmente. E eu acredito que vai ser muito valiosa essa conversa nossa hoje para a gente também ter mais contato, né, com essa realidade. Quem é Marcelo? Marcelo é médico, psicoterapeuta, ele é professor da formação de TRE no Brasil e responsável por implementar a TRE como uma prática integrativa no SUS do DF, que é TRE, para quem está entrando e ainda não sabe muito, né, sobre o que é TRE. Eu vou dizer bem brevemente, porque eu acredito que depois o Marcelo vai falar um pouco melhor, mas são exercícios para liberação do estresse. Depois a gente vai falar um pouco mais aprofundado nisso. E aí agora eu quero pedir para o Marcelo se apresentar, dizer um pouco mais dele, além do que eu já disse. Tá joia. Boa noite, João Paulo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Quero agradecer o convite, João Paulo, de poder estar aqui falando sobre TRE, sobre esses outros temas aí muito pertinentes, né, para a época de hoje. Então, meu nome é Marcelo Amaral. Eu sou médico de formação. Fiz minha residência em pediatria na Universidade de Brasília, no Hospital Universitário. E desde então eu acabei desenvolvendo um caminho profissional bastante peculiar, né? Eu fui me envolvendo muito com essa área de desenvolvimento por ser pediatra. Acabei me especializando em saúde de adolescentes. Trabalhei 15 anos com adolescentes e suas famílias, isso numa unidade básica de saúde aqui do DF. E fui paralelamente fazendo alguns cursos, especializações, formações na área de psicoterapia e acabei me voltando muito para essa área de trauma e de estresse, né? E uma das formações que eu fiz e foi uma das áreas que eu desenvolvi mais foi essa formação de TRE, técnica de redução de estresse, que é com o que eu trabalho mais hoje em dia.
Olha e que só. a gente vai falar aqui hoje. Sim. E atualmente, com o que você tem trabalhado, Marcelo? Eu sou servidor público, eu trabalho como médico da Secretaria de Saúde do DF. Lá eu tive uma trajetória que foi desde trabalhar em hospital, em emergência, em berçário, até desenvolver esse trabalho com adolescentes na atenção primária, onde eu introduzi a TRE, né, no serviço público desde 2010 e acabei sendo convidado para coordenar essa prática na Secretaria de Saúde e hoje eu trabalho na gerência de práticas integrativas em saúde da Secretaria de Saúde, coordenando a prática de TRE, dando formação para os profissionais de saúde, coordenando, né, a implementação da prática e supervisionando os facilitadores. Esse é o meu papel, meu trabalho hoje em dia. Basicamente, eu faço isso e, fora da Secretaria de Saúde, ainda tenho tempo para dar algumas formações de TRE para fora da Secretaria, né, num outro contexto. Sim. E a gente, um dos temas dessa live é um pouco sobre a pandemia, a mudança. Como que você percebe que esse tempo que a gente está vivendo, assim, como esse momento que a gente está vivendo alterou sua forma de trabalhar? Mudou em algum sentido? Você tem recorrido a novos formatos de trabalho? Como tem sido? Sim, mudou muito, né? Antes, antes da pandemia, a gente, na Secretaria de Saúde, tinha muitos grupos de TRE sendo oferecidos nas unidades de saúde, em CAPS, na própria sede da Secretaria de Saúde, tanto para usuários, para servidores, né, em contextos variados, e eu coordenava tudo isso, já estava para iniciar até um grupo de formação entre os profissionais de saúde, e tudo isso foi interrompido, né? Então eu acabei tendo que me ajustar e, e fazer uma adaptação para poder continuar oferecendo essas atividades, ou algumas delas, online, né? Então, na Secretaria de Saúde a gente está com um projeto bem interessante, que é oferecer TRA online para profissionais de saúde, que são uma categoria profissional que está sendo bem afetada, né, por essa dinâmica aí da pandemia, muito estresse, muita sobrecarga de trabalho. Então está sendo uma experiência muito interessante poder não só desenvolver uma metodologia para poder oferecer TRE online, como também estar oferecendo para os profissionais de saúde nesse projeto, né? E fora da Secretaria de Saúde, a gente tinha duas formações aqui para acontecer esse ano, e a gente está fazendo algumas atividades com os alunos online, enquanto a gente espera retomar aí a rotina para poder fazer as formações presencialmente. Então, foi uma adaptação, realmente, mudou muita coisa, né? Eu tô trabalhando praticamente em teletrabalho, né? Porque meu papel era de trabalhar na gestão, então toda a Secretaria de Saúde, a sede na gestão foi colocada em teletrabalho e trabalhando muito online. Esse tem sido um assunto polêmico, né? Assim, nos últimos meses, sobre algumas técnicas que muitas vezes requerem uma aplicação presencial, né? Como que você avalia, assim, isso? De estar trabalhando com TRE, estar utilizando essa técnica de forma online, como tem sido isso? Olha, tem sido uma grande descoberta. Eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito no início, né? Achava que a gente teria algumas dificuldades, alguns obstáculos, alguns impedimentos, e eu fiquei realmente surpreso como tem funcionado bem, como no fundo parece que era mais uma resistência da minha parte, né? E eu tenho tido resultados maravilhosos. Eu acho que é diferente, não dá para dizer que é a mesma coisa. Eu acho que a atividade presencial ela tem algumas vantagens, tem seus pontos fortes, eu acho que tem seu valor,
mas a atividade online ela tem também muitas potencialidades e algumas facilidades que a atividade presencial não tem, né? Então, não é exatamente a mesma coisa, mas tem seus ganhos também, algumas limitações e alguns ganhos. Então, tem sido muito interessante. Legal. Legal você dizer disso. Porque é uma mudança que a gente está passando, precisa se adaptar, né? A essa nova realidade. Legal isso. E Isso, isso. eu fiquei muito curioso para saber, assim, porque a gente está falando de mudanças que acontecem no nosso relacionamento de trabalho, na nossa forma de atendimento, né? No caso dos profissionais de saúde, nas nossas relações em casa, nos nossos vínculos pessoais. Como que você tem visto, assim, quais são os principais desafios para se manter a saúde mental nesse tempo de mudança? Como lidar com essas mudanças? Na sua visão, e talvez já puxando um gancho também um pouco para a questão da TRE, né? Sim, eu acho que é um grande desafio, né? Eu tenho 15 anos de experiência trabalhando com adolescentes e com famílias e trabalhando com os ciclos de vida da família, né? Desde da criança, o bebê, o nascimento, o crescimento, o desmame, a criança começar a andar, começar a se afastar da mãe, do núcleo familiar, entrar na adolescência, todas as fases da própria adolescência e por aí vai. E como terapeuta familiar sistêmico, né, a gente foca muito nessas mudanças do ciclo de vida. Então, eu tive a oportunidade de lidar muito com essas dificuldades de adaptação à medida que chegam mudanças, com o crescimento dos filhos, a entrada numa nova fase, a entrada na adolescência, principalmente, que foi uma área que eu me dediquei muito. Então, eu pude perceber como qualquer mudança que acontece na vida de uma pessoa, de uma família ou de um sistema, tem um impacto muito forte. E o grande desafio quando a gente lida com uma situação nova é dar conta de se adaptar, né? Eu vi durante muito tempo famílias que funcionaram muito bem enquanto os filhos eram crianças, que os pais eram cuidadores, os pais davam atenção, os pais faziam tudo para os filhos, e, de repente, quando entram na adolescência, os pais continuam com esse mesmo modelo de cuidado e não dá certo, porque os pais não conseguem se adaptar à nova realidade dos filhos, que nessa idade querem mais independência, querem outras formas de relação, né? Então, toda fase do ciclo de vida tem desafios adaptativos. Então, essas mudanças que acontecem fazem parte da vida e toda mudança faz parte da vida. A vida é uma mudança contínua, né? A grande resiliência que a gente pode ter é a capacidade de lidar com as mudanças, de se adaptar às mudanças. A capacidade de adaptação é uma grande resiliência na vida. Então, quando a gente vive uma situação como essa da pandemia, a gente ter recursos para conseguir se adaptar a essa nova realidade, isso traz uma vantagem muito grande, né? Mas nem sempre a gente tem recursos para lidar com tudo. Essa pandemia tem uma característica muito específica, que ela está desafiando a gente em vários aspectos, né? Um dos grandes desafios é o fato da gente estar lidando com um risco real de morte, né? Pela doença. Isso envolve indiretamente também um risco de perder alguma pessoa querida, conhecida, né, ou algum parente, que é outro fator estressor. Tem a questão do isolamento social, né, da quarentena, de não poder ter nossa vida social, que é mais um fator. Tem o risco econômico, as consequências econômicas que pode ter, que podem ser piores para algumas pessoas, mas afeta todo mundo. E tem mais todo esse caos político. Então, você vê, são 5 elementos que estão impactando aí as pessoas, e isso faz com que a gente tenha que lidar com uma sobrecarga, né, muito grande de estresse, né, de necessidades adaptativas. Eu acho que uma das grandes definições para estresse que a gente tem na vida. Então,
o estresse exige da gente, né, essa adaptação. O estresse é a nossa adaptação em ação, né? Quando a gente estressa, a gente está tentando resolver um problema, né? Então, o estresse nesse sentido, ele é até normal. O problema Então, é quando a gente está o tempo todo a gente poderia falar que toda mudança requer adaptação e necessariamente requer estresse, então. nesse sentido, né, de estresse, como uma definição do ponto de vista fisiológico, é isso daí, né? O estresse é uma resposta do organismo para se adaptar a uma demanda, a uma exigência da vida, né? Então, isso é um conceito fisiológico e não é patológico, não é uma doença. Agora, quando você está o tempo todo exigindo do seu organismo para lidar com situações que demandam o tempo todo energia, tempo, dedicação, etc., você acaba sobrecarregando, aí o estresse fica crônico e aí vira um problema, né? Esse é o maior problema. A gente tem que se dedicar, se envolver para solucionar problemas e lidar com desafios, isso é normal, faz parte da vida justamente porque a vida está sempre mudando o contexto em que a gente vive e a gente precisa se adaptar o tempo todo. A gente poderia falar que esse estresse, quando ele fica crônico, ele tem uma relação com algumas emoções que vêm, como tristeza, raiva, talvez um estado depressivo, pensamento desorganizado. A gente pode fazer essa relação assim? Sim, né? As emoções elas dão qualidade às experiências que a gente tem. Então, se a gente tem que lidar com situações que frustram a gente vai ter uma qualidade emocional relacionada a essa frustração. Por exemplo, não poder sair de casa, não poder fazer o que a gente sempre fazia. Essa frustração pode trazer à tona emoções bastante intensas, bastante perturbadoras, desde tristeza, raiva, impotência, desespero, né? Ou às vezes não ter dinheiro, não perder o emprego, imagina a sensação de desamparo, de impotência, são emoções muito perturbadoras, né? E eu acho que isso daí é um elemento muito importante que você trouxe aí, que é o fato de muitas emoções aflorarem nesse contexto de crise, né? E a TRE, ela entra, eu acho que justamente aí, na capacidade de ajudar a gente a lidar com esses conteúdos emocionais, né? TRE, para quem não conhece, é uma sequência de exercícios que ativam tremores no corpo, e esses tremores descarregam esses conteúdos exagerados, esses conteúdos excessivos, essas emoções perturbadoras, os níveis de ativação do sistema nervoso autônomo, eles podem ser descarregados e aliviados através desses tremores. Então, o TRE entra como um grande recurso para a gente lidar com essa situação de crise, com as emoções que a gente vive nesse contexto, com a sobrecarga de tudo, né? Porque não é só sobrecarga emocional, é sobrecarga de informação, sobrecarga de muitas coisas, e também ajudar a lidar com as somatizações que a gente tem nesse período, que o corpo acaba absorvendo, né? Porque o TRE descarrega isso num nível corporal e também emocional. Então, o TRE é uma grande ferramenta e a grande característica dos tremores é essa capacidade de regular o sistema nervoso. Então, ajuda muito nessa situação que a gente está vivendo, e não é à toa que TRE foi desenvolvida justamente em contextos de crise, de catástrofes, de guerras, né, onde o nível de estresse era até, eu diria, maior ou diferente, né, mas bastante intenso em relação ao que a gente está vivendo agora. Sim, quando eu pensei um pouco nessa live, né, e eu pensei na palavra crise, me veio um pouco disso, assim, uma mudança que vem e eu não consigo me adaptar a ela, sabe? E aí me veio essa palavra crise, assim, como se eu entrasse num conflito, como eu entrasse. E daí, diante da crise, eu percebo que a gente se depara com alguns comportamentos para lidar com ela, né? Então, para algumas pessoas, por exemplo, ficam no videogame muito tempo, outras recorrem a um alto consumo de drogas, outras ficam dormindo o dia todo, têm pensamentos desorganizados, acelerados, sem conexão, né? Essas emoções, assim, a pessoa estoura
de raiva por qualquer coisa, ou chora sem motivo aparente. Você falou da TRE, né, como uma proposta de regular, de descarregar todo esse sistema que está sobrecarregado, assim. Você visualiza outras alternativas? Qual é o mecanismo que tem por trás de descarregar isso, assim, e como as pessoas podem, durante o seu próprio dia, o dia a dia, descarregar isso? Certo. Bom, primeiro, você falou desses comportamentos, né? Como é, ficar no videogame, na televisão, usar droga, ter crises de raiva, de agressividade, né? E isso é um problema, porque no confinamento as relações ficam muito mais densas, né? Porque às vezes as pessoas que conviviam em alguns momentos do dia na mesma casa, quando voltam do trabalho, agora estão convivendo o dia inteiro, né? Se ainda estão em isolamento. E isso estressa a relação, né? Então, todas essas atitudes, comportamentos, são comportamentos adaptativos, eles não deixam de ser tentativas de se adaptar a uma situação que está perturbando, né, que está desafiando. Só que nem todos esses comportamentos são saudáveis ou eles trazem benefícios, apesar de ser uma É, é, é tentativa. bem, é bem legal isso que você disse, assim, esses comportamentos, então, às vezes a gente enxerga eles como algo ruim, mas na verdade é o meu corpo tentando se adaptar, né? E eu não gosto, por exemplo, de usar o termo comportamentos de fuga, porque acaba dando uma conotação pejorativa ou um julgamento, né? Mas é uma Uhum. forma que a pessoa está tentando se adaptar. Se você for ver, eu trabalhei com adolescentes e durante algum tempo trabalhei também com essa questão de uso de drogas. Um dos conceitos que tem no tratamento de usuários de drogas é que se considera que eles usam a droga numa tentativa de se automedicar, de se autocuidar, de tentar resolver o sofrimento psíquico que eles têm. Então é uma tentativa de adaptação. Só que o problema é que nem sempre ela é saudável, nem sempre os benefícios que traz são maiores do que os prejuízos, às vezes os prejuízos são maiores, às vezes a curto prazo pode dar um efeito positivo e a médio e longo prazo trazer uma catástrofe, né? Então nem tudo que a gente faz para tentar se adaptar a uma situação difícil funciona. Algumas coisas funcionam melhor, outras funcionam menos, outras até pioram, né? Então, existem recursos que a gente tem que nos ajudam mais e existem comportamentos que acabam prejudicando ou não sendo muito efetivos, né? E no caso, o TRE é uma forma da gente poder ter um recurso que traz benefícios evidentes nessas situações. Você perguntou o que mais, que outros recursos, que outras coisas a gente pode ter. Eu poderia citar, em geral, acho que três questões que podem ajudar a gente a lidar com estresse ou lidar com uma situação de crise, né? A primeira delas é a gente tentar diminuir o máximo que a gente puder os efeitos nocivos da situação que a gente vive, ou os efeitos, as consequências da situação que a gente vive. E isso a gente pode fazer como? Por exemplo, tentar diminuir os estímulos perturbadores que a gente pode viver numa situação dessa. Um exemplo, a gente tem uma tendência a ficar fixado nas notícias, nos noticiários, e eles trazem informação continuamente, informação muito perturbadora em todos os sentidos. O número de mortes, a corrupção envolvida, a incapacidade do sistema de saúde ou das políticas do governo de resolverem as situações. Então, frustração, impotência, emoções muito perturbadoras que vão sendo ativadas. Então, por exemplo, uma coisa que ajuda muito é você diminuir a exposição a esse tipo de excesso de informação perturbadora, né? Então, se você diminui o contato com o que perturba, você fica menos afetado. Isso é um aspecto, né? Existem outras formas de você poder diminuir o contato. Por exemplo, diminuir as emoções perturbadoras. Se você está com uma epidemia que você está correndo risco,
de se contaminar, se você se cuida, se você usa máscara, se você sai pouco, você cria um ambiente de segurança físico e emocional para você, né? Sim. Você se sente mais protegido e isso tem um impacto no seu estado emocional. É, então, organizar sua rotina também é uma forma de você se proteger, né? Porque esses estímulos perturbadores costumam desorganizar a gente. Se a gente mantém nossa vida organizada dentro do possível, isso também ajuda a manter um estado melhor emocional. Então, isso é Sim. uma coisa, diminuir a perturbação, né, que a gente sofre. Outro aspecto é a gente a potencializar aquilo que a gente tem que nos faz bem. Então, tudo que a gente sempre fez que fez bem para a gente, nessa hora da pandemia, vai continuar fazendo bem. Então, tudo que a gente gosta, tudo que a gente faz com prazer, tudo que nos dá prazer, que nos faz bem, isso é que a gente tem que estimular cada vez mais, né? E um outro aspecto é pedir ajuda, né? Toda situação que a gente vive que é difícil, se a gente recebe ajuda, a gente tem mais potencial de conseguir lidar com ela e de superar essa situação. Então, pedir Sim. ajuda é fundamental, ter acesso à ajuda, né? E hoje em dia essa ajuda tem sido muito disponibilizada de forma virtual, né? Então, tem muitas coisas disponíveis, mas eu não digo só de ajuda profissional, eu digo ajuda procurando contato com pessoas que a gente se sente bem, pessoas queridas, a gente buscar recursos e ferramentas que podem nos ajudar, pode ser TRE, por exemplo, pode ser outros recursos, outras ferramentas, né? Então, de um Então modo geral, eu acho que é pelo que isso. você está falando, assim, o que ajuda, nos ajuda a lidar com o estresse como uma resposta adaptativa à mudança é buscar situações onde nos sentimos seguros. A gente poderia dizer assim? Exatamente, é isso mesmo, né? Quanto mais a gente puder se manter num estado de segurança, mais a gente vai estar em condições de lidar com a situação. Sim. E a segurança significa o quê? Você se proteger, você é, procurar pessoas que podem te dar suporte, ou recursos que podem dar suporte, e você usar os que você já tem dentro de você. E eu achei bem interessante, assim, porque você traz que esse local de segurança ele é construído tanto com os estímulos externos, né, diminuindo a exposição a esses conteúdos do noticiário, por exemplo, quanto e estar em contato com outras pessoas, mas também estímulos internos, né, de procurar estar mais comigo, fazendo o que eu gosto, é administrar mesmo, né? Como esses estímulos eles me vêm diante da mudança. Sim, exatamente. É isso Tem, mesmo. tem uma palavra que se usa muito no TRE e eu acho que faz muito sentido a gente colocar ela aqui agora, que é a autorregulação, né? Como eu me autorregulo diante das situações, dos momentos, e eu acredito que a gente está falando um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão Ah, dos estímulos exatamente. internos. A gente já falou desse conceito de autorregulação usando um termo diferente. A gente falou em adaptação, né? A autorregulação é a capacidade da gente se adaptar às situações, né? Também outro sinônimo é resiliência, né? E na TRE a gente usa muito esse conceito de autorregulação quando a gente está lidando com conteúdos perturbadores, conteúdos emocionais, às vezes memórias que são muito difíceis de lidar ou de digerir, e a gente tenta se autorregular no sentido de lidar com essas questões só dentro daquilo que a gente dá conta, só na dose que a gente suporta. E isso é muito importante, é aquilo que a gente estava falando de diminuir os estímulos perturbadores, né? Se você consegue diminuir os estímulos perturbadores, você tem um impacto menor a nível emocional. Se você se expõe demais a estímulos perturbadores, você acaba tendo um impacto muito maior emocional, né? E isso parece óbvio, mas às vezes a gente acaba buscando estímulos que nos fazem mal, né? Isso é muito comum, né? A gente sabe que faz mal, mas a gente vai lá e faz aquilo e acaba sofrendo as consequências. Então, sempre que possível,
administrar isso ajuda muito. Você acha que faria sentido a gente dizer que às vezes as pessoas nem percebem a quantidade de estímulos perturbadores assim que estão presentes no dia a dia? Sim, eu acredito que sim, porque a gente tem uma mente consciente, a gente tem uma função consciente, né? Uma parte da nossa função mental ela é consciente, mas ela é uma parte só do que a gente vive. Muitos processos regulatórios do nosso organismo, processos que regulam nossa fisiologia, por exemplo, nossa glicemia, nossa pressão arterial, nossos níveis de eletrólitos no sangue, nosso equilíbrio ácido-base, todos esses processos são regulados por funções que são totalmente autônomas, autonômicas, inconscientes, né? Então, Nossa, às vezes tem situações que a gente vive, que a gente tenta se adaptar através das nossas respostas instintivas ou emocionais, e a gente nem se dá conta. Às vezes, se o medo não é muito intenso, às vezes a gente pode até nem perceber que a gente está com medo, mas a gente está reagindo com o medo, né? sim. Então tem algumas respostas do nosso corpo. Eu vou usar essa palavra meio que para provocar também, assim, mas tem algumas respostas do nosso corpo que a gente não controla, a gente poderia dizer assim. Sim, com certeza. A gente não controla muita coisa, né? A Sim, gente gostaria de controlar tudo, mas a gente não controla muita coisa. A gente tem um grau de controle sobre a vida, né? E isso dá segurança. Se você controla as variáveis do ambiente, você se sente mais seguro. Então, o sim, controle num nível, ele é, digamos, importante para a gente estar seguro no mundo. Mas se a gente controla demais, ou se a gente acha que sempre pode controlar tudo, ou se a gente perde essa questão da imprevisibilidade, né, relacionada à vida, a vida passa a perder muito da sua magia, do seu valor, da sua dinâmica, né? sim. E é nesse momento que geralmente vem sofrimento, né? Que você começou dizendo sobre os ciclos da vida, né? Que você tem observado no seu trabalho ao longo do tempo os ciclos da vida e as mudanças que vêm com ele, né? E eu penso que muito do sofrimento vem por isso, né? Por a gente talvez se apegar a alguma fase, não conseguir lidar, né? Com esse novo momento. Antes de eu passar para você, só para dizer para quem está acompanhando, se vocês quiserem deixar perguntas nos comentários, eu estou anotando e no final a gente vai fazer um momento de responder essas perguntas, tá bom? Como você tem percebido, assim, nas pessoas que você tem acompanhado no teu trabalho, esse processo de mudança e de autorregulação com a TRE? Como você tem percebido os benefícios disso? Como que as pessoas têm se beneficiado com isso? Eu vou contar um pouco a experiência que eu tenho tido nesse projeto atual de oferecer TRE online para os profissionais de saúde, na Secretaria de Saúde. Tem sido uma experiência muito rica, né? Os profissionais de saúde, eles têm procurado ajuda com queixas como insônia, dificuldade de dormir, tensões no corpo, às vezes reações emocionais muito intensas, né? Por exemplo, teve uma colega dentista que participa dos nossos grupos e ela estava num nível de ansiedade muito grande, porque os dentistas, os odontólogos, eles se envolvem num grau de risco muito elevado, né? Por ter que lidar com secreções, abrir a boca, lidar com as vias respiratórias diretamente, né? Então, o nível de ansiedade, de estresse era muito grande. E ela relatou que ajudou muito praticar TRE para poder aliviar as tensões, aliviar a ansiedade, diminuir essa intensidade emocional que ela estava vivendo, né? Porque os Sim, tremores ajudam a descarregar isso, né? Outras pessoas é, relatam um aspecto importante também, porque a gente sempre, quando fala de TRE, a gente fala muito no alívio dos problemas, mas muitas pessoas têm relatado acessar espaços de paz, de calma,
de bem-estar, de relaxamento, né? Então, é aquilo que eu estava falando no início, né? Evitar o que perturba e promover aquilo que faz bem, que fortalece, né? E TRE consegue fazer os dois através desse mecanismo dos tremores. Eu acho que é Muitas. interessante você dizer isso, assim, porque também não tem como a gente se isolar do mundo e ficar num local só seguro nosso, né? Assim, não necessariamente isso também traz segurança, né? Assim, talvez tenha alguns aspectos. Isso é muito, muda muito, né? Sim. E em relação aos benefícios, né, as pessoas relatam alívio de tensões, né, algumas pessoas relatam alívio de conteúdos emocionais, as pessoas costumam relatar em geral agora, né, falando em geral, elas costumam falar muito em melhora de quadros de ansiedade, melhora do estresse, né, Sim. é, alívio de quadros como fibromialgia, pânico, né? Porque TRE foi desenvolvido num contexto extremo, né? David Berceli, que é o autor da técnica, desenvolveu TRE num contexto de guerras e de catástrofes naturais, onde o nível de estresse e de perdas que as pessoas viviam era muito intenso, né? Então, é uma ferramenta que a gente usa para lidar com o estresse do dia a dia, mas que também tem efeitos muito benéficos para situações agudas mais graves também, né? A gente ainda precisa estudar muito a TRE para poder entender melhor qual é a sua aplicação específica que funciona melhor, quais os quadros que ajudam mais, né? Isso daí é uma coisa que me fascina, eu tenho muito interesse em fazer pesquisa com isso e poder ir entendendo melhor como que esse mecanismo tão impressionante dos tremores, né, traz tantos benefícios para as pessoas. Tem pessoas assistindo agora que talvez estejam se perguntando assim, mas como assim tremores? Que é isso? Vamos falar sobre isso um O pouco. que é TRE? O que é tremor? Então, é, o nosso organismo tem recursos naturais para lidar com situações desafiadoras, para se adaptar às circunstâncias da vida, né? Um desses recursos são os tremores. Então você pode observar que na vida, todos nós, todos vocês que estão assistindo aqui, já passaram por situações em que vocês viveram uma emoção muito intensa que o organismo não deu conta de administrar, de lidar com ela, e o corpo começou a tremer. Pode ser um susto, e a gente leva um susto muito grande e começa a tremer. Ou vive uma ansiedade muito grande e começa a tremer, como, por exemplo, se a gente vai falar em público, começa a tremer de ansiedade. Até mesmo raiva, né? Eu já tive um acesso de raiva que eu comecei a tremer o corpo todo. Então, o organismo sabe como descarregar aquilo que está em excesso e que está perturbando, né? Ele faz isso, por exemplo, através de tremores. O que o David percebeu foi que a gente pode ativar esses tremores com uma sequência de exercícios e deixar o corpo ficar tremendo e usufruir dos benefícios que esse recurso traz. Isso daí não é uma coisa que acontece só com a gente, os animais tremem, né? Os animais tremem em situações de estresse, em situações extremas para descarregar e eles costumam, depois de tremer, voltar ao estado normal de relaxamento, né? Animais que vivem na vida selvagem, que fogem de predadores, quando conseguem fugir, tremem, descarregam isso e eles conseguem depois ir comer o capim como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque eles não ficam com esses conteúdos armazenados, essas memórias, esses conteúdos emocionais não ficam perturbando, como acontece, por exemplo, nos quadros de transtorno de estresse pós-traumático. Os sintomas de transtorno de estresse pós-traumático são exatamente os sintomas daquilo que ficou acumulado no organismo e não pôde ser descarregado. Memórias, emoções, tensões, né? Isso fica e fica dando sintomas. Se a gente pode descarregar
ajudar o organismo a processar esses conteúdos que ficaram fragmentados e ficaram perdidos, né, na nossa mente, nosso sistema, a gente consegue aliviar muitos dos sintomas. Então, a proposta da TRE é descarregar aquilo que ficou sobrecarregado no meu organismo. E o tremor é Que uma ficou. das formas de fazer essa descarga. Exatamente. Que interessante. É, E não a... é a única, né? Desculpa, não é a única. A gente estava falando, quando eu citei alguns exemplos de outras coisas que podem ajudar, eu usei uma ideia geral de coisas que são naturalmente é, benéficas para a gente em situações de dificuldade, né? Por exemplo, o apoio, buscar apoio de uma outra pessoa. Nós somos animais humanos, né? Que somos mamíferos, que temos uma característica muito peculiar, né? Que é a capacidade de fazer vínculo com outros pares, de fazer um vínculo importante com a nossa mãe para poder garantir nosso sustento, nosso alimento. Então a gente tem uma característica, por exemplo, que os répteis não têm, que é fazer esse grau de vínculo afetivo, né? Sim. E esse vínculo afetivo é um suporte que garante a sobrevivência do bebê. E é um vínculo e um suporte que nos dá força e ajuda em momentos difíceis. Mesmo depois de adultos, a gente continua dependendo dos vínculos, né? Os vínculos são um recurso. Um vínculo saudável e positivo é um recurso, né? Então, É legal você falar isso, assim, porque a gente está passando por um momento que muitas pessoas estão isoladas, né? E esses vínculos, eles têm dado uma estremecida, assim. A gente está tendo que se adaptar a novos formatos, né, de vinculação. verdade. E aí tem sido muito importante as ferramentas tecnológicas para a gente poder conseguir manter os vínculos, né? Sim. Eu queria fazer a pergunta da Vera, que estava aqui também para a gente fazer, mas a Vera estava perguntando o que é tremor. Eu acredito que você já falou um pouco, e ela está perguntando se precisa de um profissional para induzir ou se a gente pode se autoconduzir. Então, isso é uma ótima pergunta. É, a gente tem cursos que formam facilitadores de TRE, que são as pessoas que vão ensinar os exercícios e acompanhar a pessoa ao longo desse processo em que ela vai estar se submetendo aos tremores, né? Então, os facilitadores, eles existem para poder dar suporte, dar apoio para a pessoa quando ela começa a experiência dela com o TRE, com os tremores. É legal ter alguém para ajudar no início, né? Para poder ensinar os exercícios e para poder ajudar a pessoa a lidar com os tremores, com o efeito que os tremores podem ter no organismo dela, né? Algumas pessoas sentem os tremores de uma forma mais intensa, outras pessoas sentem os tremores de uma forma mais leve. Então, ter alguém para ajudar no início sempre é interessante. Então, eu sempre sugiro que, para quem quer aprender, que aprenda com um facilitador, com o suporte de alguém. Mas a técnica ela foi desenvolvida para que a pessoa possa praticar sozinha, né? Ela foi desenvolvida para ser uma ferramenta de autoajuda. O David teve uma experiência muito interessante quando ele foi para a Tanzânia, numa dessas experiências dele de oferecer ajuda humanitária em situações e contextos de catástrofes, e ele foi recebido por uma líder comunitária lá, que quando ele desceu do avião, ela chegou e já foi dizendo para ele, olha aqui você, doutor, que é americano, que vem de fora, que é gringo, se você veio aqui para dizer que nós todos estamos traumatizados, ficar aqui um mês e ir embora e largar a gente na mesma, você pode ir embora, nem precisa ficar. Agora, se você veio aqui para deixar com a gente algo que possa nos ajudar depois que vocês forem embora, então você é bem-vindo. E isso tocou muito, David, né? Porque muitas vezes, nesses contextos de catástrofes, de crise, na fase aguda tem ajuda, na fase aguda tem recurso, e depois que acaba a fase aguda, toda ajuda humanitária vai embora e as comunidades ficam largadas. Eu li recentemente um artigo
que fala sobre isso, né, no contexto da pandemia, que é dos médicos italianos, das equipes de saúde, né, dos profissionais de saúde na Itália, que quando a epidemia chegou, eles eram heróis, né? E quando a epidemia começou a passar lá na Itália, eles começaram a ficar abandonados e começaram a sentir na pele todos os efeitos do estresse acumulado no período agudo da crise e já não eram mais, digamos, o centro das atenções ou ajudados como deveriam, né? Já não eram tão, não tinham tanta atenção. E isso é importante, primeiro, que as pessoas que passam por situações difíceis tenham um suporte, não só na fase aguda, mas também que possam continuar tendo esse apoio, esse suporte, essa ferramenta depois, porque essas crises, elas têm fases. Tem a fase imediata, que é logo no início, quando a coisa acontece, a fase pós-imediata, que são os meses até 3 meses, e a fase crônica também é um momento muito importante de se atuar, porque você evita que os impactos na saúde mental se cronifiquem, né? Porque na fase aguda todo mundo vai ser afetado. O problema é que se você não cuidar nesse processo todo, algumas pessoas podem ficar com sintomas crônicos e desenvolver quadros crônicos. E a atuação na fase crônica, ela é importante para você continuar dando esse cuidado e evitar a cronificação dos sintomas ou o surgimento, o desenvolvimento de transtornos mentais propriamente ditos. É muito importante você dizer dessas fases, assim. Tem casos que eu acompanho, tem um caso, por exemplo, que uma pessoa passou por uma situação traumática e os efeitos vieram depois de 3 anos, né? Sim. Então, o organismo fica sobrecarregado disso tudo e às vezes leva um tempo para poder processar e para poder descarregar, para poder lidar com isso tudo, né? A Patrícia colocou que eu trabalho com TRE, com crianças e adolescentes na internação, na institucional, é muito bonito. E aí a Sandra, junto com essa colocação dela, a Sandra perguntou lá no começo, Sandra é uma aluna da turma de TRE, se é possível fazer TRE com crianças, como que isso é feito? Sim, é possível e as crianças elas respondem muito bem. A maior dificuldade com crianças é você colocar elas para fazer a sequência de exercícios que a gente tem para ativar os tremores, que são sequências de alongamento, posturas e tal. Crianças menores têm mais dificuldade de aderir a essa sequência de exercícios e com isso a gente às vezes não consegue fazer com que elas ativem os tremores. Mas existem formas de lidar com crianças que são criativas, né? De você poder, para cada postura, para cada exercício, você ter toda uma abordagem lúdica, contar uma história para entreter, para atrair o interesse das crianças. E aí elas fazem com bastante interesse e dedicação. E elas tremem, elas respondem muito bem, respondem mais rápido do que os adultos até, e relaxam. Eu dei um curso de formação o ano passado para uma comunidade luterana e que aplicou TRE em vários contextos sociais, inclusive de abrigos, né, etc. E muitas das alunas aplicaram num abrigo de crianças que vivem em situação de vulnerabilidade. Nossa. E elas disseram que as crianças começaram a pedir a prática, né? Porque elas gostavam tanto e elas se sentiam tão aliviadas, né, de toda a sobrecarga emocional que elas viviam, porque eram contextos de violência em casa, violência doméstica, de pobreza, de falta de condições, de negligência e tudo o que você pode imaginar. Então, foi uma experiência muito rica, muito interessante. A Me gente tem também... emociona, me emociona muito essas experiências, sabe? Porque eu
Eu visualizo que tem muita gente por aí com esse sistema sobrecarregado, muitas vezes sem entender o que está acontecendo e sem ter recursos para poder lidar com isso. E isso é importante o que você está dizendo, porque TRE é uma ferramenta simples e barata, né, de fácil acesso. Você tendo um facilitador treinado para poder oferecer grupos, ensinar as pessoas, você tem um potencial multiplicador muito grande e num custo muito baixo. Então, para mim foi uma gratificação muito grande poder introduzir TRE no SUS e ver a TRE expandindo no SUS e ver os resultados, né, que traz, porque é simples e é barato, e Sim. é acessível. O Xodó de Brasília pergunta se tem algum livro que ensina os exercícios, e aí eu acho que complementando, teve uma pessoa que perguntou bibliografia sobre TRE, que fala sobre a técnica, sobre a teoria. Você tem o livro do David, né? Se colocar o nome David Berceli na Amazon, você vai ver os livros dele. Tem um livro que foi traduzido para o português, que é distribuído pela editora Libertas. Deixa eu pegar aqui. Exercícios para Liberação do Trauma, editora Libertas. Vocês podem achar na internet. O livro é bem legal, é uma introdução bem legal para a TRE, fala muito das experiências que o David viveu, nesses contextos aí de catástrofes e guerras, e fala sobre TRE, como surgiu e um pouco da teoria também. E tem algumas informações no site internacional, que é traumaprevention.com, tem no site da TRE Brasil, que é trebrasil.org, e vocês acham muitas coisas online também. Lá no site da TRE Brasil tem as informações sobre as formações que estão acontecendo. Tem as informações sobre as formações. As formações, elas ocorrem em dois contextos, né? Tem as formações que são oferecidas no contexto da Secretaria de Saúde, que são formações só para os profissionais de saúde da Secretaria de Saúde do DF. É um convênio, né, que o David fez com a Secretaria de Saúde, onde ele autorizou que eu pudesse dar essas formações nesse contexto institucional específico. E tem as formações abertas para o público em geral que queira fazer por conta própria a formação. E aí, esse ano, a gente teve essa questão da pandemia que interrompeu as formações, né? A gente começou uma em Brasília, fez o primeiro módulo, as formações são dadas em 4 módulos, de 3 dias, e a gente fez o primeiro módulo e não conseguiu dar continuidade no segundo módulo presencialmente. Então, a gente tem mantido alguns encontros online para manter a turma e está esperando voltar à normalidade para a gente conseguir continuar a turma presencialmente. E em Goiânia, a gente ia começar no final de março uma formação e nem começou por conta da pandemia. Então, a gente está reagendando as datas. Então, a turma está aberta para quem quiser entrar, e a gente está esperando aí uma possível data para a gente começar o curso e os alunos que já se inscreveram, a gente está oferecendo algumas atividades online para já ir criando aí uma união aí nos alunos inscritos. Nesse tempo de pandemia, isolamento, é possível aprender TRE com um facilitador online? E como encontrar um facilitador? Sim, é possível. Eu tenho oferecido para os profissionais de saúde, que nem eu mencionei, tem um grupo de facilitadores que tem me acompanhado, me ajudado, né? Tem sido, inclusive, uma forma de oferecer uma atualização, uma educação continuada para eles. Eles têm ajudado, têm aprendido. Eu também estou aprendendo a conduzir sessões online, né? Então, tem sido um aprendizado para todos nós e muitos deles já estão atendendo online, né? Que legal. Que Então, legal. isso daí é uma possibilidade, com certeza. A pergunta da Gerrane foi muito legal
e eu vou te dizer porque você tem uma experiência com ela. Ela perguntou se é possível fazer TRE com pessoas que apresentam limitações físicas. Sim, é possível. O- os tremores, os exercícios iniciais são para ativar os tremores. São exercícios simples, exercícios de alongamento, posturas isométricas, e você pode ajustar a intensidade desses exercícios iniciais de acordo com a capacidade da pessoa, né? Por exemplo, se a pessoa tem um problema no joelho, você vai evitar de fazer posturas que forcem o joelho. Se a pessoa tem um problema no quadril, você vai evitar de forçar o quadril. A pessoa faz os exercícios dentro da capacidade dela e mesmo assim a gente consegue ter o efeito que é de ativar os tremores, né? Agora, existem pessoas que têm limitações maiores, né? Por exemplo, a gente teve uma colega numa unidade de saúde, que era servidora, que quis fazer TRE e ela era paraplégica, ela tinha perdido o movimento da cintura para baixo, num acidente. Então a gente ajudou ela a ativar os tremores com exercícios diferentes da sequência original, voltados todos para a parte superior do corpo. E ela ativou os tremores na parte superior do corpo e conseguiu sentir os benefícios dos tremores, né? Tem o e-mail, eu vou até conferir aqui, porque às vezes eu me engano no e-mail. redetrrebrasil@gmail.com. Tem o site também, que é trebrasil.org. É isso. Vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram saber? Algo mais para a gente trocar uma ideia? Acho que a gente falou de muita coisa interessante hoje, né? E muita dica legal, assim, para poder lidar com o momento que a gente está vivendo. Eu fico muito feliz de poder estar usando a TRE num contexto dessa crise, né? Porque a gente viveu duas crises no passado aqui, a questão de Mariana, da barragem, e de Brumadinho, e a comunidade de TRE aqui no Brasil não conseguiu ter ainda maturidade e estrutura para poder participar de alguma forma, ajudando as pessoas. E dessa vez a gente conseguiu através desse projeto, né, inicialmente com os profissionais de saúde, que tem sido muito interessante, e com a possibilidade até de se expandir para a comunidade, né, para os usuários dos serviços de saúde. A gente está ainda avaliando a possibilidade de fazer isso. Que E legal. fora os facilitadores, a gente tem uma comunidade de facilitadores aqui no Brasil que já está atuando, né, no seu contexto profissional próprio, atuando aí e ajudando as pessoas. Cristina fez uma pergunta legal, que é se TRE ajuda na imunidade. Olha, eu não tenho como te dar uma resposta com relação a isso específica, porque teria que ter estudos para comprovar. Mas o que eu posso te dizer é que, como o TRE ajuda muito com relação ao estresse, e o estresse tem uma relação direta com a imunidade, no sentido de prejudicar a imunidade, baixar a imunidade, né? A gente supõe que pode ajudar, né? Mas é uma coisa que é, não tem como a gente especificar exatamente, né? Se vai ajudar em que tipo de condições, de situações, porque a gente não tem nenhum estudo em relação a isso. Mas no tanto que melhorar o estresse pode ajudar na imunidade, eu acredito que TRE ajuda do mesmo tanto. Que legal, que legal. Acho que a gente finaliza por aqui e com a mensagem da Alice, eu fiquei pensando assim que tem os profissionais de saúde que estão na linha de frente, né? E tem pessoas como o Marcelo e outros facilitadores de TRE que estão ajudando os profissionais de saúde. E Sim. é bonito demais essa conexão, né? O quanto a gente pode se ajudar, cada um dentro do que está fazendo, para poder lidar com o momento atual. É aquele tema que a gente falou, né, João Paulo, de buscar ajuda, né?
Então, as pessoas buscam os profissionais de saúde, buscam ajuda com eles, os profissionais de saúde ajudam e uma outra equipe vem para ajudar os profissionais de saúde. Sim, Isso é muito sim, bacana. sim. Então, no site trebrasil.org, vocês encontram informações sobre TRE, sobre a formação, sobre facilitadores de TRE. Lá também tem alguns contatos que são diretos com o Marcelo. A gente, se vocês quiserem continuar esse bate-papo por lá ou pelos nossos meios aqui, acho que a gente finaliza por aqui. Quero agradecer muito essa conversa, assim, para mim foi muito especial e me emocionou em vários momentos por perceber que a gente tem um recurso natural às nossas mãos para viver melhor, né? Viver bem e viver em comunidade bem, seguro. E eu quero agradecer você por estar liderando isso, cuidando disso agora, organizando, né, essa rede, cuidando dos profissionais de saúde, colocando TRE no SUS, que é algo que dá acesso para todas as pessoas, né, na nossa comunidade. Muito obrigado pelo seu trabalho, por hoje. Você engrandeceu muito hoje. Obrigado. Eu que agradeço, João Paulo. Foi um prazer estar aqui, poder falar sobre TRE. Eu adoro TRE. Minha vida hoje em dia está muito envolvida com TRE, então é um prazer poder falar aqui sobre esse tema. E estou aberto aí para outras oportunidades, se tiver. Sim, tá bom. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí, que entrou, saiu, que teve de novo. Vamos fazer mais momentos como esse. Acho que nesse momento é um jeito da gente se conectar e acessar essa segurança que a gente estava falando, né? Sim. Tá bom Um então. abraço, obrigado. Um abraço para todo mundo. Boa noite. Até mais. Boa noite.